E as tensões na fronteira da Bielorrússia continuam. E repare que não é só na fronteira da Bielorrússia com a Polônia. Todo mundo se lembra que na semana passada a Polônia anunciou o envio de mais de 10 mil homens, entre poloneses, soldados da OTAN, para reforçar ainda mais aquela região da fronteira com a Bielorrússia, depois que os helicópteros invadiram o céu polonês vindos da Bielorrússia, fazendo ali manobras como se fosse de reconhecimento, provocando, a palavra é essa, fazendo uma bela de uma provocação para a Polônia, que por sua vez reforçou ainda mais ali, mandou ainda mais soldados, e agora não é só na Polônia, agora o governo da Letônia também anunciou que está enviando soldados aqui, ó. Aliás, anunciou que já enviou soldados, tá? Latvia sends army to guard border. Eles enviaram já soldados para proteger também ali a fronteira com a Bielorrússia. Reparem que não é porque por conta só da Bielorrússia, que por si só também já é um problema, né? Mas é por conta da presença do grupo Wagner, tá? E falando em Bielorrússia, que é um problema, que eu estava aqui recapitulando, né? Pensando aqui com os meus botões, o Alexander Lukashenko soltou muito mais as asinhas depois do momento que o Putin colocou as armas nucleares na Bielorrússia. Repararam isso? Ele apareceu ali em público pedindo para o Putin, né, colocar as armas nucleares, as raquetas na Bielorrússia, e aí ele usou o argumento de que a OTAN já fazia isso, que a OTAN colocava as armas nucleares nos seus países aliados, nos membros da OTAN. Isso é um fato. E a Bielorrússia é um membro, é um grande aliado da Rússia. Eu sou o seu aliado, o pudinzão de vodka. Coloca as raquetas aqui também no meu quintal. E aí o Putin, com aquela cara de sonso, por sua vez, aquela bochechona nuclear dele inchada, você tem razão, você tem um ponto aí. E aceitou e colocou as armas nucleares também na Bielorrússia. A partir daí, reparem, comentem pra mim se alguém também reparou isso. A partir desse momento, o bigodão de codorna começou a se soltar. Chamou o grupo Wagner, só dá ele no noticiário, né? Saiu como herói ali salvando o motim, que tem muita controvérsia nesse motim também do Prigozhin na Rússia. E também depois que o Putin prometeu que protegeria a Bielorrússia. Dois agravantes, né? Para ele soltar as asinhas. Quando o Putin colocou as raquetas na Bielorrússia e quando o Putin prometeu que protegeria a Bielorrússia caso a Polônia, por exemplo, invadisse a Bielorrússia. Coisa que não era plano, não tinha, sem nenhuma prova, né? Ele só disse, ó, a Bielorrússia é território da Rússia. Caso alguém se meta a besta, e aí se mandando em direta para a Polônia, e tente invadir a Bielorrússia, será tratado como uma invasão na Rússia e usaremos todas as armas. E aí, vocês sabem o que ele quer dizer com isso, né? Raqueta, e é o que ele gosta de falar, de raqueta nuclear, né? E agora, eu estava lendo aqui, ó, eu até traduzo para vocês, o governo da Letônia, tá? Está enviando os seus soldados. Primeiro, só quero pedir que você, por favor, já deixe o like nesse vídeo. Antes que você se esqueça, se inscreva nesse canal. Caso você ainda não seja inscrito, falta menos de 10 mil inscritos para batermos 100 mil inscritos. Tenho muita fé que vai ser na raça, vai ser na luta, mas vamos bater 100 mil inscritos ainda esse ano. Tenho muita fé em vocês. E o seu apoio é o seguinte, é só deixar um like ali, compartilhar com alguém que você sabe que não é do canal e que gosta desse tipo de informação. Tem que ser para alguém que gosta, né? Não adianta mandar o canal também para quem, enfim, tá preocupado com o Neymar. Aí não vai dar certo. Tem que ser alguém que gosta desse tipo de informação, tá bom? Que aí ele vai fazer presença também e ajudar o canal. E vejam então que o governo... Deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente translate to Portuguese. E aí vocês podem ir lendo, ó, enquanto eu falo. A Letônia envia o exército para a guarda da fronteira com a Bielorrússia. O ministro da Defesa da Letônia ordenou que o exército ajudasse a guarda da fronteira a proteger o país báltico contra a aliada da Rússia, né, a Bielorrússia. Todo mundo trata a Bielorrússia como um aliado, né, forte do Putin, portanto um inimigo. Lembrando que a Bielorrússia já participava da guerra, tá? Indiretamente, bem quase que diretamente, né? Lembrando que foram eles que abriram as portas da Bielorrússia para que a Rússia invadisse a Ucrânia
lá no dia 24 de fevereiro do ano passado. Lembram disso? Na madrugada ali, 3h30 da manhã, na calada da noite, estourou a bomba de que a Bielorrússia abriu o quintal e os russos invadiram a Ucrânia. Isso se dá também após 96 tentativas de imigrantes ilegais de atravessar a fronteira da Letônia pela Bielorrússia. Lembram que eu já tinha falado sobre isso? Que tem um grande problema aqui na Polônia. A Bielorrússia tem a mania de fazer migração forçada pelas fronteiras. Eles empurram para a Polônia, agora a Letônia também, denunciando que também, só em 24 horas, 96 tentativas foram frustradas ali de migração ilegal pela fronteira da Bielorrússia. O Putin usa a fome, o frio, né, que agora já trouxe pra gente ontem, a Ucrânia se prepara para proteger dessa vez a infraestrutura de energia, né, do país, para não deixar que aconteça igual o ano passado, que eles passaram um perrengue danado por conta do frio, por conta de ficaram no escuro, no meio do inverno, né, por conta dos ataques covardes do Putin. Então, o frio, a fome e também a imigração ilegal, ele força pessoas de países mais pobres, até dos próprios países deles, tá? Jogando para a Polônia, para a Letônia, para tentar desestabilizar ainda mais ali o país, né? A situação. E reparem que até oficiais da guarda que estavam de férias foram chamados aqui, ó. A Letônia chamou até os oficiais da guarda fronteiriça que estavam de férias para voltar, que o bicho tá pegando, volta que deu merda, vem proteger a nossa fronteira. A Letônia tem informações sobre um possível aumento nas ameaças híbridas, disse a guarda da fronteira em um comunicado às autoridades bielorrussas, que estavam cada vez mais envolvidas na organização do fluxo de imigrantes irregulares. Então, ainda segundo informações da guarda, ou seja, eles têm informação direta de que realmente a Bielorrússia está envolvida ali, né, forçando a imigração ilegal de pessoas que vêm de outros países mais pobres, para a Letônia, enfim, não só para a Letônia, ó. Os membros da União Europeia, Letônia, Lituânia e a nossa querida Polônia, que compartilham uma fronteira, infelizmente, com a Bielorrússia, estão cada vez mais preocupados com as passagens da fronteira, desde que centenas de mercenários do grupo Wagner, as Wagnerettes, foram para a Bielorrússia, né? Comecinho do mês passado, juntamente com o líder máximo deles, tio Chico Russo, o Prigozhin. E também a convite, né, do Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia. Então, ó, Polônia, Letônia, Lituânia, acho que a Estônia também tem esse problema, tá, de compartilhar a fronteira com a Bielorrússia e ter que ficar de olho, porque é o dia inteiro provocação, eles ficam bulinando, ficam fazendo, enfim, vocês viram, enviaram helicópteros para a Polônia, que é a OTAN, que é um dos países mais armados da Europa, mais preparados da Europa, enfim, e ficam forçando imigração ilegal, realmente muito preocupante. E aí, se o que eles querem é se cercar de soldados até os dentes, eles estão conseguindo. Se a proposta do Alexander Lukashenko é se cercar cada vez mais e ficar isolado, ele está conseguindo. Só que ele está se garantindo demais no Putin. Eu volto a bater na mesma tecla. A mesma Rússia que também prometeu proteção para a Ucrânia lá em 1992. Eu era um bebê, uma criança, quando prometeu, ó, se você entregar as armas nucleares para nós, as raquetas, a gente vai te proteger. É a mesma Rússia que hoje invadiu a Ucrânia, tá? Não era o Putin, mas o Putin já era velho, já era um KGB, já estava no meio, já tinha influência, ele lembra, ele não era um bebê, não era uma criança. E a mesma Rússia que prometeu a proteção, como promete hoje para a Bielorrússia, invadiu a Ucrânia. E o Lukashenko tá iludido aí com as palavras do Putin. Enfim, vou ficando por aqui, obrigado quem ficou até o final. Não se esqueçam do like, a inscrição no canal. Daqui a pouquinho estou de volta, tá? Com mais informações sobre a guerra na Ucrânia. Tamo junto, valeu!